Esta é da quantia por extenso, que se suspeita que tenha sido viciada. E permitiu diferenciar com sucesso dois tipos de tintas utilizados neste cheque. Cada caso é um caso. Ainda não há caminhos perfeitos. Há aqui umas manchas que me parecem sangue. Ele tem aqui um vestígio muito bom. O retrato robô foi dado à investigação. Surgiram notícias de que poderia ser o indivíduo que depois se veio a verificar. A bota é boa porque ela tem um bom desgaste. Aliás, aqui tem uma zona aqui de maior desgaste, que é coincidente aqui com esta zona. Se for vestígio hemático, e fica no tom rosa. Tem um cheiro que não deixa dúvida absolutamente nenhuma. Este é um caso de uma falsa identidade. Valorizam o pormenor e o cuidado na recolha, com a certeza que um simples cabelo, uma pegada ou uma ínfima gota de sangue podem remontar o puzzle na procura da verdade. São investigadores forenses do Laboratório de Polícia Científica, a quem a ficção colou o rótulo de CSI. Aqui só nos chega o calçado. Seguir o rastro do crime é uma expressão levada à letra no núcleo de marcas. Com uma base de dados com mais de 25 mil padrões de calçado, Gonçalo Gonçalves dedica os dias a descodificar o que uma pegada pode contar. Apenas com o vestígio que temos recolhido no local, vamos falar sobre a marca do calçado, o modelo, se nos permitir chegar até aí. Se for uma impressão completa, conseguimos dizer que tamanho é que terá. Isto já é um bom indicador para a investigação, porque eles, enfim, ter um calçado de 38 não é a mesma coisa que ter um calçado de 43 e com isso a investigação já consegue eliminar alguns dos suspeitos. E passo a passo a análise forense traçará pistas que podem ser seguidas pela investigação criminal. Este vestígio foi recolhido pela GNR numa sucateira assaltada. Mais tarde, os militares apanharam o suspeito e querem agora saber se as botas que o presumível assaltante calçava correspondem à pegada encontrada no local do crime. Com tinta para carimbo, o perito faz a impressão do rastro da bota que vai depois comparar com o vestígio. Vamos ver então se tem a mesma dimensão. Vamos ver então se o padrão é idêntico, a nível dos blocos, dos quadrados. Se estas duas questões foram satisfeitas, podemos passar para a terceira fase, que é então a comparação dos vestígios utilizadores. Vamos então ver pormenores que a bota tenha, pequenas marcas que estejam na bota, na sua marcação de prova e no vestígio deixado no local. Assaltos a residências, a bombas de combustível, a balcões das finanças e, sobretudo, a caixas multibanco têm dado pano para mangas a praticamente todo o Laboratório de Polícia Científica. As várias notas de 20 euros cortadas ao meio na química laboratorial podem ser fruto de assaltos a caixas ATM violadas com explosivos. É pelo menos essa a convicção dos inspectores, que na casa de um suspeito apreenderam a quantia e querem agora saber se há ou não no dinheiro vestígios de explosivos que possam comprovar a teoria da investigação. Como isso é cautelado, corta-se uma nota verdadeira que não esteve exposta a este ambiente, que saiu direta do Banco de Portugal para cá, e a seguir essa nota é comparada com esta. Feita a extração em água, é preciso recolher a solução, que será analisada por um equipamento próprio. Um processo que levará várias horas até que seja conhecido um resultado. Entretanto, no núcleo de marcas há mais um assalto na mira do perito, que agora conta com a preciosa ajuda da mais recente tecnologia do laboratório. Um sofisticado digitalizador de ferramentas a 3 dimensões permite a comparação entre marcas e objetos a um nível de pormenor que os olhos jamais seriam capazes de alcançar. Fazer a marcação de prova de ambas as mandíbulas. Numa placa de cera usada na medicina dentária, o perito faz o molde das marcas deste alicate.
E do outro lado aproveitamos e fazemos a marcação de prova da mandíbula inferior. O objetivo é saber se o molde é compatível com as marcas deixadas nesta fechadura arrombada durante o assalto a uma residência. Temos aqui o canhão arrebentado, estroncado, e aqui a scanerização que efetuamos ao canhão. E deste lado então temos a scanerização que efetuamos ao alicate, a sua marcação de prova. Vamos então tentar encontrar aqui semelhanças ou mesmo diferenças que provem que foi este alicate ou que digam inequivocamente que não foi este alicate. Neste caso, como podemos verificar, embora hajam aqui algumas semelhanças a nível dos dentes, mas eles têm inclinação diferente, conclui-se que não foi este alicate o responsável pelo quebrar deste canhão. Atenção! Um caixão de disparo serve de tubo de ensaio aos peritos da balística. Permite fazer tiro de forma segura e, no final, recuperar o projétil sem danos. Isto graças a um revestimento em fibra Kevlar resistente ao fogo, usada nos coletes à prova de bala. Os disparos são feitos para recolher elementos da arma suspeita e depois podemos comparar esses elementos com elementos suspeitos do local ou para introduzir na base de dados e ver se aquela arma já foi utilizada em alguma ocorrência. À semelhança do que acontece com as impressões digitais, as marcas que uma arma produz durante um disparo são únicas. Ao microscópio é possível comparar 2 projéteis ou 2 cápsulas e dizer se saíram da mesma arma. É sempre possível, teoricamente, distinguir 2 armas, mesmo que sejam idênticas, da mesma marca e modelo, fabricadas até consecutivamente, através dos vestígios que são impressos precisamente nos elementos disparados. Há 12 anos, como perito no Laboratório de Polícia Científica, Mário Goulart já fez milhares de perícias, mas não esquece o crime que saltou para as televisões em março de 2005. 2 polícias foram mortos esta madrugada na Amadora. Os 2 agentes da PSP foram abatidos à porta de um bar. É um homem de 30 anos, português, nascido no Brasil. O suspeito tem 30 anos, é considerado extremamente violento. A Judiciária apanhou 24 horas depois da morte dos polícias na Amadora. Ainda na noite do crime, os peritos do laboratório foram chamados ao terreno. Era urgente encontrar pistas que pudessem levar a Judiciária até ao homem que, à queima-roupa, matou 2 agentes da PSP. Recuperadas algumas cápsulas e projéteis dos mais de 30 tiros disparados, os peritos conseguiram afirmar, sem ponta de dúvida, que o homicida tinha usado uma Glock calibre 9mm. 24 horas depois, o luso-brasileiro Marcos Fernandes foi detido. Em laboratório foi possível confirmar, à luz da ciência forense, que a arma que matou os 2 polícias estava entre as armas encontradas na posse do suspeito. Informação que, entre outras, serviu de prova para sustentar a condenação a 25 anos de prisão. Eu diria que a Polícia Científica, fundamentalmente, o que faz é permitir ou transmitir probabilidades de verdade, ou seja, contributos para que melhor se consiga alcançar a verdade material e a verdade judicial, mas por quem tem que é alcançar, por quem tem o poder de a determinar, que não são os peritos forenses, são as estruturas, as autoridades judiciárias e as autoridades policiais que investigam. E quando ainda não há uma arma? Não havendo arma para comparação, após esta primeira análise microscópica, são inseridos numa base de dados em que essa base de dados vai comparar esses elementos com outros elementos do mesmo calibre e armas apreendidas também do mesmo calibre. E se houver algum relacionamento, se a arma tiver sido utilizada noutra ocorrência ou se a própria arma já tiver sido apreendida, entretanto, o sistema permite fazer esse relacionamento, dizer que aquela arma já foi utilizada ou aquela arma já está aqui no laboratório. A base de dados é partilhada a nível internacional por 10 países europeus, todos os membros da Interpol, o que significa que um exame feito por cá pode responder às questões já levantadas noutro país. Já aconteceu nós relacionarmos 2 ocorrências, em Portugal e em Espanha, como tendo sido obtidas pela mesma arma. Varrer um cenário de crime por entre o lusco-fusco que dá lugar de destaque aos pormenores é tarefa reservada apenas a um grupo de peritos. Ao contrário de um passado recente, em que todos os investigadores faziam trabalho de rua, hoje o Laboratório de Polícia Científica aposta em equipas especializadas só na recolha de vestígios. Trata-se de manchas de sangue que a olho nu nós não os conseguimos detectar
e por aplicação deste produto, designado luminol, vai-se dar uma reação de quimiluminescência. Portanto, e vamos observar a reação do produto com o sangue e vamos saber onde se localiza uma mancha. A fotografia em 360 graus é uma ferramenta recente que permite perpetuar no tempo a última imagem do crime, dando ao Tribunal e aos elementos da investigação criminal a possibilidade de ver e rever o cenário e localização de cada prova, até que as dúvidas sejam sanadas. Tem aqui uma mancha. Fazemos sempre este teste, que é o teste de Kastelmeier, para identificar se o vestígio que se encontra aqui na manga direita, se é mesmo vestígio hemático. À sala da Biologia impõe-se que seja o local mais limpo de todo o laboratório. Luvas e máscara são obrigatórias. O perigo de contaminação é constante. Ora, não fossem os vestígios biológicos, como o sangue, a saliva ou um simples cabelo, os objetos da análise. Se for vestígio hemático, fica no tom rosa. Portanto, este vestígio aqui detectado na manga direita é vestígio hemático. Sangue no casaco de um alegado assaltante que durante um furto se envolveu em confrontos físicos com a vítima pode ser uma prova forte para a investigação, mas só o será se do vestígio for possível traçar um perfil de ADN. Sabemos, numa primeira análise, se será de homem ou de mulher. Por exemplo, no caso de gorros ou de luvas usados em assaltos e têm muitos arguidos, que os vestígios presentes naquele item ou naquele gorro dão identidade com um dos 7 ou 8 que nos apresentam. Sem termo de comparação, ou seja, sem uma segunda amostra de ADN de pessoa conhecida, as linhas coloridas que definem um perfil de nada servem à investigação. Foi precisamente o que aconteceu em novembro de 2012, com um cadáver encontrado enterrado na areia junto à Ria de Aveiro, na Mortosa. As autoridades suspeitam de um homicídio com contornos invulgares. Trata-se de um homem que foi encontrado enterrado numa das margens da Ria de Aveiro e cuja identidade continua por apurar. As autoridades estão perante um homicídio consumado com extrema violência. O corpo estava enterrado superficialmente quando foi descoberto por um jovem. Estava para ver se era homem, se era mulher. Os peritos foram capazes de traçar um perfil de ADN que por si só não levou a qualquer identificação porque o perfil da vítima nunca antes tinha entrado na base de dados. A identidade do homem, de 66 anos, só foi conhecida após a divulgação deste retrato robô. Nós recebemos uma fotografia do rosto do cadáver e, a partir desse rosto, por aproximação, fizemos o retrato robô. Portugal tem desde 2008 uma base de dados de ADN. Por lei, deveriam ser inseridos na plataforma os perfis de todos os condenados a penas iguais ou superiores a 3 anos de prisão. Mas o procedimento requer ordem de um juiz e 5 anos depois há pouco mais de 1.500 amostras, quando poderiam existir à volta de 70.000. Nós podemos, se houver ordem e se houver perfil, enviar para ser inserido. Não podemos nem inserir automaticamente, nem pesquisar. Mas isso limita imenso o trabalho que é feito com esta base de dados? Condiciona. Antes, qualquer perfil que chegasse às mãos dos peritos era guardado numa base de dados do laboratório, o que permitiu no passado relacionar algumas identidades com crimes fora do âmbito do processo em análise. Com a nova legislação, nem tudo é guardado e a consulta direta só é permitida ao Instituto Nacional de Medicina Legal. A base de dados só é eficaz se der respostas que a investigação criminal desconheça, isto é, se antecipar contributos que a investigação criminal desconheça. Para tanto, tem que ser uma base de dados dinâmica, tem que ser uma base de dados recheada de quantidade significativa de perfis. Séries como o CSI tiveram o dom de trazer para a cena mediática um trabalho praticamente anónimo. Mas no pequeno ecrã não há tempo para o tempo que a realidade exige. 25 segundos bastaram ao agente do CSI para descobrir um nome e um rosto. No laboratório de polícia científica, o mesmo processo pode levar entre 3 a 4 horas, sem sucesso garantido.
é preciso borrifar o objeto com uma solução, no caso que vimos é o Basic Yellow, e a seguir é preciso secar. Depois temos que pegar nas luzes forenses e andar à procura e ver se há vestígios. Segue-se a digitalização dos vestígios e só depois a pesquisa na base de dados. Quando faço pesquisa a partir de um vestígio para a base das impressões, tenho 30 candidatos. Ele dá 30 candidatos com vestígios bons, é muito provável que apareça sempre em primeiro. Um a um até encontrar uma impressão digital correspondente, se a correspondência existir. Na base de dados estão apenas as impressões digitais de vítimas e arguidos recolhidas no âmbito de investigações criminais. Ver para lá do que os olhos alcançam é o desafio de Ana Assis. A investigadora procura respostas para um caso de burla. Perante o olhar tem um cheque alegadamente falsificado. Nós conseguimos ver pelos escassos vestígios dos dizeres originais que talvez lá constasse a palavra 200, não é? E, portanto, esta forma aqui também sugere, claro, o algaísmo 2. O Laboratório de Polícia Científica é o único no país a usar a microespectrofotometria, uma técnica de luz que permite distinguir as diferentes características de uma tinta. A conclusão a que se chega é que foram usadas duas esferográficas diferentes. Pelo menos duas esferográficas de tinta azul diferentes, exatamente. Uma para manuscrever os dizeres originais e a outra utilizada para manuscrever os dizeres acrescentados. A falsificação, mas de armas, é outro dos grandes desafios do Departamento de Balística. Dos últimos anos, há uma mesa cheia de imaginação. Isto é uma arma artesanal. No fundo é uma espingarda caçadeira porque dispara um cartucho de caça de calibre 12. Sem toda a aparência de um guarda-chuva, no entanto, é uma arma de fogo de calibre 6,35. Tem um aspecto de uma caneta, mas que também tem aqui um cano. Tem colocado um cano aqui na ponta. A munição é colocada aqui no cano. Enroscando o cano, a arma fica pronta para disparar. Se ligarmos aqui a arma e carregarmos neste interruptor, vai através aqui deste manobrador, fazendo este movimento, puxando este manobrador para trás e largando, teríamos a deflagração da munição. Vai efetuar uma descarga elétrica. Ao fazer isto, o prego que está aqui na ponta vai funcionar como percutor e vai desflagrar o cartucho de caça que sai. Os bagos saem pelo cano. No que a imaginação diz respeito, a toxicologia não fica atrás. Há histórias diárias para contar. Era uma mesa de mistura que vinha completamente selada e que depois verificámos que tinha placas de cocaína nestes envoltos. Embalada com mais ou menos criatividade, todos os dias chegam doses de droga ao laboratório. Às primeiras horas da manhã, já uma perita da toxicologia desembrulha uma a uma 78 bolotas apreendidas a um suspeito no aeroporto. E estas, por acaso, estavam bastante limpas, mas muitas vezes têm um cheiro que não deixa dúvida absolutamente nenhum. A heroína, a cocaína e a cannabis continuam entre as drogas mais detectadas, mas o mercado revela-se dinâmico e as drogas sintéticas são uma nova realidade que impõe novas adaptações aos peritos. O desafio é permanente. Sabe-se cada vez mais, a partir de cada vez menos, novas potencialidades, novas responsabilidades. O Laboratório de Polícia Científica pertence à Polícia Judiciária, mas tem autonomia técnica. Trabalha para todos os órgãos de Polícia Criminal, Ministério Público e tribunais. Só no último ano, a soma do trabalho de todos os peritos resultou em mais de 32.700 análises. Um trabalho permanente que nos caminhos da ciência procura caminhos para a justiça. Faça contas à vida e poupe o seu dinheiro.